Pessoal, então, começamos já. Nós paramos aí nesse trecho, já no finalzinho do nosso texto. Essa é a nossa última aula. A autora está aqui colocando uma frase. Costuma se atribuir ao Maquiavel essa ideia de que os fins justificariam os meios, ou seja, né, qualquer meio vale para atingir uma finalidade, desde que essa finalidade seja boa. Se os fins são bons, os meios, seja quais forem, estão justificados. Por exemplo, pode ser que um indivíduo tenha que matar alguém. Com que finalidade? Salvar a própria vida. É isso que se chama legítima defesa. Mas nesse caso, o fim, a finalidade justifica. Não justifica? A autora está dizendo que não. Ela vai aqui se apoiar no Kant, que é um moralista alemão, um dos filósofos mais importantes, geniais, e que deve ser combatido. Deve ser combatido porque as besteiras que ele falou são bastante influentes ainda hoje. Vamos botar aqui a nossa janela. Ele não quis dar um negrito. Pronto. Kant, Immanuel Kant. Olha aí, nossa autora está falando nesse parágrafo abaixo que a mentira e o medo, as outras coisas, tudo bem. Mas a mentira e o medo, eles devem ser excluídos como meios para se atingir a finalidade que for. Nesse caso, o assassinato também deveria estar excluído, de modo que não seria justificável, do ponto de vista moral, matar um indivíduo antes que ele te mate. Imaginem que Kant, ao invés de ter vivido no século XVIII, imaginem vocês que ele estivesse lá no século XX, lá para os idos dos anos 30, 40, ele era prussiano, ou seja, alemão. Ele não tinha nenhuma inclinação, digamos assim, proto-nazista. Ele era um carola, um humanista, um sujeito bastante correto e tal, e se um judeu batesse à porta da casa dele e dissesse, por favor, senhor Kant, me esconde que a SS está vindo aí atrás de mim. Esse exemplo eu uso toda hora. Por que será? É porque nós estamos falando do Kant, ele era alemão. Deve ser por isso. Alguns poucos anos separam ele dos judeus perseguidos pela SS e pela SA. O Kant esconderia ele, lógico, esconde aí debaixo da mesa, né, e tudo. E os nazistas estão atrás dele.
tudo bem. Aí passa 5 minutos, batem a porta do Kant, é a SS. Um guardinha da SS pergunta ao Kant: Senhor Kant, tem algum judeu escondido aí na sua casa? E o Kant, levando isso aqui, ó, em consideração, diria, o que ele diria? Que a mentira desrespeita a consciência e a liberdade da pessoa moral, que agiria, assim, por uma espécie de coação externa, uma ilusão, né? Uma falsa noção das coisas, dos fatos, que você ofereceu a ela. Você mentiu, você iludiu, você manipulou. Quem? O guardinha da SS, que estava atrás do judeu ali, ó. Para quê? Para transformar o cara em quê? Em pizza. E aí o Kant vira: tem sim, senhor, está ali debaixo da mesa. O que é mais imoral aqui? A mentira ou a sinceridade? A verdade acima de tudo. Como disse lá o Aristóteles, amigo Platão, mais amigo sou da verdade. Por conta dessa é que ele perdeu o cargo de direção geral da academia e ainda, ó, expulsaram ele de Atenas. Amigo da onça. Aristóteles, outro gênio. Contra quem o Kant escreve essas coisas, a propósito. Então diz aí nossa autora, nessa, digamos assim, dimensão ética, nesse campo da atividade humana regida pelos valores, essas coisas todas, nem todos os meios são justificáveis, mas apenas aqueles que estão de acordo com os fins. Me parece que nesse caso mentir estaria de acordo com os fins, não estaria? Mas ela diz, fins éticos exigem meios éticos. Tá? Mas o que é que faz um meio ser ético? Em que medida a mentira ela é boa ou má em si mesma, independente da finalidade? Não seria a finalidade aquilo, justamente, o que confere ao meio essa qualidade de ser moral ou não? Significa que os fins justificam os meios? Olha, eu não tenho certeza que o Maquiavel colocaria as coisas nesses termos, porque de fato ele não fez isso. Não? Mas me parece que o Maquiavel é mais inteligente que o Kant. Me parece, não, eu tenho certeza. A propósito, Maquiavel seria o nosso próximo autor, mas o nosso tempo é curto e não vamos poder apreciar. Claro, aqueles que tiverem interesse, nós temos aqui um grupo, uma equipe, que eu mesmo fiz por fora. Posso até colocar aqui um link para ela. Eu dei o nome para esse grupo de estudos e pesquisa em filosofia, onde nós podemos discutir o que vocês quiserem. Né? Daqui a pouco eu coloco lá no mural, ok? Esse linkzinho.
Quem discute isso também já vou te informar. Quer ver? Que dificuldade, hein? Esse fundo de tela horroroso. Vamos dar um jeito nele. O leão o Trotsky, Leon Trotsky. Nesse livro, busca mostrar como que as noções morais, os valores morais, são engendrados, são produzidos no interior de antagonismos entre as classes sociais. Não se trata de uma sociologia da moral, apesar de parecer. Mas talvez fosse isso que uma sociologia da moral devesse fazer. O que interessa aqui? No interior da nossa questão é o seguinte. O Trotsky diz: o meio não pode ser justificado senão pelo fim. Né? Os fins justificam os meios? Bom, o que mais justifica os meios? O que justificaria? Se não os fins. Mas também os fins precisam ser justificados. Óbvio. E ele diz: os fins estão justificados se levarem, né, os indivíduos a uma situação, né, de maior domínio de si mesmos, né, e da natureza. Domínio de si mesmos, eu quero dizer, não um domínio que subjuga os indivíduos, mas pelo contrário, né, que amplia, né, a capacidade dos indivíduos e, portanto, a liberdade dos indivíduos. Bori, pode descer. Tá? Ele já deve estar aí na porta. Deliveries. É permitido tudo aquilo que leve realmente à libertação. Né? A liberdade dos homens. A libertação. Né? Melhor ainda, a emancipação. A emancipação humana. Então, o moralista pergunta para o Trotsky: você quer dizer então que, né, a emancipação como finalidade justifica todos os meios? A mentira, a falsificação, traição, assassinato, etc. É disso mesmo que nós estamos falando aqui. Né? E o Trotsky, ele responde bem melhor que a nossa autora. São admissíveis e obrigatórios apenas os meios que aumentam a coesão do proletariado, dos trabalhadores,
inflamam sua consciência, né, com um ódio inextinguível para com toda forma de opressão. Engraçado que outro dia um sujeito veio me falar: ódio, isso é coisa, né, de atraso espiritual. Olha, alguém evoluído espiritualmente me falando que aquilo que merece ser odiado não deve ser odiado. Você vê aí, né, a SS capturando o judeu, transformando o cara, né, em torradinha na porra lá da câmara de gás, sei lá, do campo de concentração. Não, eu não odeio esse tipo de coisa, não. Eu sou evoluído espiritualmente, ou seja, eu sou um insensível, eu sou uma pedra. O cara evoluiu ao estágio de uma ameba, né? Para ter a capacidade de não sentir repulsa por algo que merece ser banido, por algo asqueroso, como o nazismo, né? Então, aumentam sua coragem, né? E dão a consciência de sua missão histórica, onde se conclui que nem todos os meios são válidos. Obrigado. Isso é álcool? Joia. Ele vai lembrar uma coisa. Isso não define o que é consentido ou não em cada situação determinada. Somente a experiência viva, iluminada pela teoria, pode dar a resposta certa aos problemas. E olhe lá, sendo bastante otimista, porque, como vocês devem lembrar, lá no comecinho do nosso texto, né, os dilemas, eles ocorrem justamente porque colocam os nossos valores uns contra os outros e aquilo que é o correto a se fazer, aquilo que é o melhor a se fazer, de repente é algo que escapa à nossa consciência. Não quer dizer, o que eu devo fazer? Devo denunciar a criança lá, o moleque que está roubando a fruta lá na mercearia? Eu devo falar com ele: ó, menino, aqui, ó, fulano, tá, levando aqui as frutas, aqui, ó. Vamos supor que eu não conheça, né, o dono da mercearia. Quando você conhece o dono da mercearia, você pode, assim, pensar: não, o cara não é um brutamontes, né, que vai levar o menino lá para os fundos espancar ele, né? Ele vai virar para o menino e falar: ô, moço, isso aí não é correto, não. Você está querendo uma fruta, toma uma, sei lá, vamos supor que a gente conheça o dono de mercearia que fosse benevolente, assim. Mas e se a gente não conhece o sujeito, não sabe qual vai ser a reação dele? Percebem? As coisas ficam um pouco difíceis. E, no entanto, alguma coisa você vai fazer. Qual que é essa coisa? O que é o melhor a se fazer? Devo desligar os aparelhos, no caso do parente lá que está em coma, que não sabe o quê? Devo fazer o aborto, no caso lá da menina, ficou grávida, etc. Devo não fazer o aborto? Quais são as razões que me levam a uma escolha ou outra? E quem que vai responder? Se a nossa autora colocou lá no comecinho do texto esses dilemas todos, né,
e ela não colocou o que se devia fazer, então por que agora ela está colocando isso aqui? Né? O medo, causar medo, tal como você faz lá com a criança que está jogando comida na cara da avó, né? Você fala, meu filho, você deve respeitar a integridade física e psíquica da sua avó. Não, você vira o moleque diz, meu filho, você voltar a jogar comida fora, e pior, na cara da sua avó, eu vou te dar um tabefe na sua boca que ela vai ficar maior que a sua cara. Ah, você não pode fazer isso. Isso é agressão, isso é violência. O pior é que se a criança trucar você, falar, vai nada e joga mais uma almôndega lá na cara da velha, ou você dá o tabefe na boca dele, ou ele nunca mais vai te respeitar. E aí? Você é a favor de bater nas crianças? Eu não. Eu nem tenho filho, mas eu não vou bater em criança nenhuma. Ai, ai. Não, mas você está falando aí que tem que ser. Não, eu estou falando o seguinte. Tá bom. Tá jóia, deixa. Falando o seguinte, a criança não entende grego. Ela não entende nem português. Tem tanta gente aí que não entende português. Imagina se começar a falar em termos, né, de respeitar a integridade física, psíquica do indivíduo, da subjetividade, da consciência, não sei o quê, para a criança. Mas a criança entende quando leva um beliscão, né? Um tapa na bunda. Você não precisa ser um estúpido com a criança. Você não precisa realmente fazer a boca dela inchar até ficar maior que o rosto. Né? Convenhamos, se você fizer isso aí é porque você vai ter que internar essa criança no hospital. Isso aí vai custar caro. Melhor não fazer esse tipo de coisa. Você está falando que é porque fica caro, é isso que justifica, não é? Não, eu estou brincando. Vai ficar caro do ponto de vista pedagógico, moral e uma série de coisas legal, né? E por aí vai. Não vai ficar só caro do ponto de vista financeiro, também vai. Percebem? O medo é, digamos assim, um dos meios pela qual a consciência heterônoma, entre outras, a consciência mítica, né, consegue se, digamos assim, se aperceber do que é o dever, né, e do que é o melhor, do que se espera do indivíduo, que ele faça e tudo e tal. Nesses termos, a nossa autora vai colocar aqui, olha aí, ó, poderíamos indagar se a educação ética não seria uma violência, né? Porque, afinal de contas, você está lá enquadrando um indivíduo num padrão de conduta, no interior do qual a atitude, o comportamento desse indivíduo se torna previsível. Como você é previsível? Sorte sua. Não é mesmo? E aí? Ela coloca, né? Forçar-nos a racionalidade ativa, autônoma, forçar-nos a virar gente, a deixar de sermos o quê? Como Cortella colocava lá, não nascemos humanos, nos tornamos humanos. Correto, em parte. Né? O que nós somos antes de nos tornarmos humanos? Né? Qual é a nossa essência anterior à existência? Eis a questão. Poxa, que pena que Sartre morreu. Eu adoraria perguntar isso para ele. Pois, eu teria que fazer isso num francês que eu acho que eu não conseguiria dominar assim a tempo. Enfim.
se essa educação visa colocar-nos em harmonia, né, com a sociedade, com os outros indivíduos, isso não nos faria submetidos a um poder externo à nossa consciência, ao poder da moral social? Olha, como nós já vimos, né, essas perguntas aí, elas já nem cabem mais, porque o social não é outra coisa que nós mesmos. Não é? Violência é você abandonar a criança à rusticidade natural, supondo que ela ainda fosse, de algum modo, natural. Né? Você deixa aí a natureza educar ela, né? Que nem as meninas lobo lá na Índia. O problema é que não há nenhum indivíduo humano, né, que não seja, que não traga uma essência humana anterior à existência. Ou seja, tudo bem, torna-se indivíduo, eu, né, ao longo da existência, no interior da cultura e parará pororô, mas isso aí não quer dizer que o homem já não nasce humano, ele não nasce um indivíduo, né, tal como nós somos aqui já. Né? Aliás, daí aquela expressão, né, desde que eu me conheço por gente, desde quando você aí se conhece por gente? Aí você começa aí pensando, deixa eu ver, acho que lá para os 5 anos, né, quando, né, eu consigo me lembrar de tal e tal coisa, e de repente você já não sabe se está realmente se lembrando ou se a sua imaginação não está ali traficando uma informação, sabe? Para você, né, rechear aí uma lacuna na sua memória sobre o quê? Sobre a gênese do eu, do seu eu. De onde que o eu, como que o eu surgiu? Olha, eu realmente já não me lembro mais. Né? O que eu me lembro é assim, né? Nos anos 80, uma comoção, né? Tal, Elis morreu, John Lennon morreu, não sei mais o que, todo mundo morrendo, e eu ainda nem era eu. Que loucura! É isso mesmo que eu me lembro? Ou eu estou me enganando? Né? Quer dizer, tem um filme chamado Enigma de Caspar Hauser, que fala justamente de um sujeito que, ao nascer, foi deixado completamente só, isolado, trancado num quarto, né? Entregue a si próprio. E lá para as tantas ele sai de lá. Esse cara aí, o que esperar desse sujeito? Engraçado é que ele era um rapaz, não só aprendeu a falar muito rápido, como era também muito inteligente. E aí, convenhamos, o filme se torna fantasioso demais, por demais. Para começo de conversa, nenhum indivíduo sobrevive, né? Vivendo isolado de uma criança. Né? E quando já não se trata de uma criança, um indivíduo que vive isolado, aos poucos perde a sua própria individualidade. Sabe, Robinson Crusoe, que teve que ter um nativo lá que ele chamou de sexta-feira. Coisa engraçada. Que, a bem da verdade, existia mesmo esse cara? Tal como aquele filme lá do Náufrago, que o sujeito, ele, né, fica lá isolado numa ilha e tudo que ele tem como companhia é uma bola de vôlei, né, com a mão dele impressa lá, a mão suja dele de baixo. Ele dá um nome para aquela bola. E enquanto aquela bola não some, não desaparece, lá para as tantas, ela, acho que o mar leva ela, não estou lembrando. O cara consegue manter, por exemplo, a linguagem, porque ele conversa com a bola.
Tanto é que depois, né, quando alguém resgata ele lá e ele volta ao convívio, ele segura lá para cima, ele está não sei, numa casa, agora eu não estou lembrado, tem muito tempo que eu vi, mas tem uma cena que ele está com um isqueiro na mão, né? E ele assim, perplexo, né? Vendo aquele negócio ali fazer fogo. Caramba, né? Olha que banalidade. Tudo aquilo que ele não tinha quando ele estava lá isolado na ilha. Esse isolamento é uma forma de abandono a essa rusticidade aí, ó. Forçar-nos à racionalidade não seria violência contra a nossa natureza espontânea? Olha, sendo muito sincero com a senhora, foda-se a nossa natureza espontânea. Como assim, foda-se a nossa natureza espontânea? Foda-se a natureza. Como assim, foda-se a natureza? Você tá louco? Não, não tô não. Parece, né? Tô não. A natureza se auto-justifica? Acho que ela mesma não se preocupa muito com essas coisas. Né? Por que salve a baleia? Salve o planeta! Por quê? Pra quê? Tem um pra quê? Tem um pra quê? Tem um porquê. Qual é o porquê? Nós. Se tem uma coisa que justifica a natureza, somos nós. Salve o urso polar. Em nome de quê? Do urso polar? Não. Em nosso nome. Porque uma vez que nós não estivermos aqui, né, não vai haver ninguém aí olhando pelo urso polar, que a bem da verdade já vai ter entrado em extinção muito antes. Né? A bem da verdade também não sei. Quem que vai entrar em extinção primeiro, nós ou o urso polar? Talvez, não sei, parece que a disputa é brava. Né? Salve o planeta, salve o meio ambiente, salve sim, salve a natureza. Sim, claro, óbvio. Em nome de quê? Em nome do espírito. Em nome daquilo que é parte da natureza, como nós somos, mas é a parte ativa da natureza, é aquilo que torna a natureza finalmente perfeita. Nós somos a natureza que pode ser perfeita. Caramba, eu estou falando de um potencial que nós temos que desenvolver. E, no entanto, parece, por aí, né, que o que nós temos feito, ao contrário, além de corromper a natureza, nos corromper totalmente. É isso, de fato, o que está acontecendo. Né? É isso, aliás, que justifica uma aula de filosofia, de ética. Né? Estarmos falando dessas coisas aqui. Né? Poderíamos estar falando de outras coisas. Poderíamos estar falando da arte. Eventualmente, vamos falar. Claro, como nós já dizemos, numa outra ocasião, a arte tem uma finalidade. É a finalidade da arte. Aquilo que justifica a arte não é a própria arte, não é? Não é arte pela arte. Arte pela emancipação humana. Pela humanização do meio ambiente, da natureza. Humanizar a natureza é dotá-la de espírito. Espírito não é fantasminha. Eu estou falando de dignidade, de valor. Estou falando de autoconsciência. Disso que é parte ativa
da natureza, a natureza que finalmente toma consciência da natureza mesma. E, sendo assim, como já falamos em algum outro momento, nos torna o único e verdadeiro ser sobrenatural. Não no sentido de ser contra, ante a natureza, não é? Porque, vamos lá, Deus é sobrenatural, mais que isso, Deus é antinatural. Em que sentido? No sentido de que ele é absoluto. Sendo absoluto, ele é a negação de tudo mais que não ele. Porque, tendo outro ser além dele, outro ser que não ele mesmo, né? Este outro ser coloca aqui uma fronteira e diz: aqui não é Deus, aqui sou eu, aqui é a criação, aqui é a natureza. Né? Deus não se confunde com a criação. Não é assim que nos ensinam? E por que nos ensinam isso? Bom, entre outras coisas, porque a criação é relação. Né? Seres se relacionam. Deus é absoluto, portanto, ele é a antítese de toda e qualquer relação. Então, ele não é um ser sobrenatural que convive com a natureza. Ele só pode existir se a natureza não existir. E, no entanto, a natureza existe. Vamos deixar os teólogos discutirem isso, né? Deixa eles lá brincando. O que nos interessa aqui é essa parte ativa que toma consciência de si mesma. E esse tomar consciência de si não é um percurso que o indivíduo faz no Jardim Florido. O Platão, lá na República, eu já devo ter falado desse livro, tem uma descrição desse processo de educação, que também é um processo de conhecimento e que também é um processo de ser, de se constituir. Né? E ele chama lá a história de mito da caverna. É engraçado porque ele estava ali superando o mito e, no entanto, ele, por vezes, lançava mão de parábolas, né, para ilustrar as coisas, sendo que o interesse dele era o quê? Ir para além da ilustração da imagem, chegar na ideia. A ideia não é a imagem. A ideia do triângulo não é o desenho do triângulo. Pega lá a fórmula do triângulo, aquilo é a ideia. Enfim, o mito da caverna fala de um indivíduo que vive lá no breu, na rusticidade da natureza, né? Na sua natureza espontânea. Tal como um pré-australopiteco, sei lá. Talvez nem tanto assim. O fato é que alguém... De onde que surgiu esse alguém? Isso aí. Nos poupe dessas questões. Alguém vai lá e resgata esse sujeito. Esse alguém é um pedagogo. Né? Ele vai lá e arrasta o sujeito para fora da caverna. E no que ele está arrastando o sujeito para fora da caverna, o sujeito está ralando todo lá nos pedregulhos e tal, aquela coisa toda. Né? Ou seja, educar-se, né? Conhecer, ser. Né? Ser o lótus que brota do lodo não é um passeio nas nuvens de mãos dadas com os anjinhos. Né? O conhecimento, a ciência, a formação moral, a educação do indivíduo como um todo, na sua integralidade, etc. E integridade, é um processo duro, tal como aprender a nadar. Como é que faz? Só tem um jeito. Entra na água. Aí você entra. Daí você respira algum bocadinho de água, né? Sabe aquela sensação? A água entrando no seu nariz. Não? Ainda mais se for no mar. Aí, ó. Delícia! Ou quem sabe, aprender a andar de bicicleta. Como é que faz?
Olha, põe umas rodinhas aqui do lado. Ah, aí é mais tranquilo. E quando não tem a rodinha? Aí você vai ter que educar o seu senso de equilíbrio, né? Os seus labirintos ali dentro dos seus ouvidos, de modo que você saiba se equilibrar sobre duas rodas. Bom, e como é que chega lá? Caindo um bocado. Todo mundo aí que sabe andar de bicicleta já teve mais de um joelho sangrando, não é mesmo, pessoal? Se vocês não tiveram infância ou adolescência. Se vocês não tiveram, vocês não sabem o prazer que é passar um mertiolate assim, na ferida. Claro que vocês sabem. Né? Prazer. E por falar em prazer, foi um prazer estar aqui com vocês. É uma pena que a gente está, assim, remotamente conectados. Eu estou supondo que tenha alguém. Eu estou vendo aqui umas carinhas, né? Vai saber. Mas eu aposto que sim. Enfim, se não tiver, bom, depois vocês pegam a aula lá no mural, não é? Fiquem à vontade. Alguém chamou a minha atenção para... O que foi? O que está acontecendo? Tamo vivo. Opa! João, valeu, rapaz. É isso aí. Leonardo, Gabriel. Isso aí, moçada. Valeu, muito obrigado pela presença de vocês. Não se esqueçam, mandem ali um bilhete da formatura de vocês. Quem sabe a gente já não possa, né, estar em 3D, um diante do outro. Som surround, estéreo, né? Muito melhor que isso aqui, porque inclui, né, outros apelos a outros sentidos, né? Sei lá, alguém peida lá no fundo da sala e todo mundo, nossa, que ambientação, né? Nada disso tem aqui. Bom, mas aqui eu tenho café, vocês aceitam? Aceitam, só que não tem como mandar pelo e-mail. No máximo uma receita. Enfim, galera, qualquer coisa, continuamos por aí, tá? Vou colocar aqui no muralzinho o link do nosso grupo lá, que eu criei para quem tiver interesse em entrar, sei lá, quiser, vamos fazer aí uma reunião, a gente liga a câmera, fala de qualquer coisa, toma uma cerveja virtual, né? Até porque eu parei de beber. Parei de beber por quê? Porque parei de sair. Fiquei pobre. Não foi por convicção. Tá combinado, pessoal? É isso aí, minha gente. Vamos ficar por aqui então, porque nós agora temos uma outra questão a resolver. Sextou, não é mesmo? Vamos parar essa gravação para poder falar livremente dessas coisas.